Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, uma das maiores redes de conteúdo de viagem do mundo, e hoje nós vamos falar sobre o custo de uma viagem para a Holanda. Quanto custa para conhecer Amsterdã, ficar lá uma média de 10 dias, conhecer os principais lugares, ficar num hotelzinho bacana. Eu vou explicar aqui todos os custos, tá gente? E esse vídeo tá focado nos custos de Amsterdã, mas o que acontece, os outros países da Europa, cidades também turísticas como Londres, Paris, tem os custos bem próximos, tá? Então se você quer combinar sua viagem também com outra cidade, esse vídeo vai te ajudar bastante a ter uma ideia do valor, e aí você consegue adaptar, planejar, quer ficar mais dias, quer ficar menos, esse vídeo vai te dar um norte para você começar aí a elaborar sua viagem, mas dá para combinar Amsterdã com outros lugares também, que é muito bacana, já tá lá pertinho. E aproveita e já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e bora lá! Gente, dica importante antes de eu abrir a tabela, vamos lá. A gente calculou uma viagem com duração de 10 dias, tá? Então são 10 dias totais de viagem. Todos os valores que eu colocar aqui são para esses 10 dias já completo. O valor total é o valor por pessoa. Se você for viajar em 2 pessoas, você multiplica por 2, em 3 por 3. Mas esse valor que vai estar aqui também é por pessoa, por 10 dias de viagem e num período de baixa e boa temporada que a gente chama. Por quê, gente? Na Europa inteira, em todos os países, junho, julho e agosto é o verão europeu, tudo fica muito mais caro, tá? Então esses valores aqui eu pesquisei dia 1 a 10 de outubro, que é uma época muito boa para ir para a Europa, ainda não tá frio, é tudo mais barato, mas se você pretende viajar no verão europeu, junho, julho e agosto, aí você já vai ter que aumentar um pouquinho aí, uns 25, 30%, porque as coisas são mais caras. Esse valor é no período de outubro, durante 10 dias por pessoa. Aí a gente vai colocar em euro, tá? A gente não vai pôr em reais ou em outra moeda, porque o euro é a moeda oficial da viagem à Europa. Então, se eu colocar aqui outra moeda, vai variar o câmbio, vai ficar uma diferença muito grande. Daqui 2 meses, do jeito que tá volátil o mercado, gente, vai subir lá para cima o real, vai cair, aí vai mudar toda a cotação, vai ficar um valor destoando. Então, o jeito mais seguro e prático é a gente montar aqui com os valores em euro, que é muito mais difícil de se alterarem. E aí você pesquisa na data que você tá assistindo esse vídeo, você vai fazendo a conversão e eu durante o vídeo vou falando também o valor aproximado aí em reais no dia de hoje, só para vocês terem uma noção melhor. Então, bora lá! Então, abrindo oficialmente a nossa tabela, a gente vai colocar 2 colunas que você tá vendo aqui, gente, que são 2 perfis, tá? A gente sempre faz isso. O perfil econômico, a gente vai colocar aqui os valores para uma pessoa que quer viajar economizando o máximo possível em tudo, quer tudo mais barato, quer aproveitar mesmo só a viagem, não se preocupe em ficar num hotelzinho mais tranquilo, não fazer algum passeio, um custo bem econômico mesmo. E do lado, a coluna do conforto, que a gente chama, que é o perfil que quer ter um pouquinho mais de conforto, um hotel um pouquinho mais legal, fazer um pouquinho mais de passeio, vai gastar um pouquinho mais e vai ter uma viagem um pouquinho mais completa, tá? Então a gente vai colocar esses 2 perfis, vê em qual você se enquadra e vamos nessa! Então vamos lá, gente, uma viagem para lá custa em média uns 800 euros. Você pode tentar pesquisar, às vezes, como a Europa é tudo muito perto, você pode pesquisar às vezes passagem para países mais próximos, principais cidades turísticas. Tem muita cidade aí turística famosa na Europa que recebe muitos voos, às vezes do Brasil, do aeroporto que você está localizado, do país que você mora. Então são várias formas de você pesquisar, tá? Mas hoje em dia uma passagem para lá, saindo de Guarulhos, que é o maior aeroporto da América do Sul, que fica em São Paulo, a gente encontrou aqui com um preço de 800 euros. É um preço que antes era mais barato, mas depois da pandemia os preços subiram, tá realmente um pouquinho mais caro. Você consegue achar preços mais baratos, mas com muita promoção, tá gente? Você tem que pesquisar muito, procurar. Esse preço de 800 euros já é um preço muito bom, tá? É o preço já ida e volta, do trecho ida e volta, mas é mais ou menos o preço de uma passagem aérea para lá. Em reais, convertendo, tá dando aí mais ou menos uns 4.500 reais. É um pouquinho puxado, mas hoje em dia é realmente o preço bom para uma passagem aérea para a Europa, no geral, em qualquer país de lá. Agora o hotel, hospedagem, quanto você vai gastar com hospedagem? Gente, para os 10 dias de viagem já completos, tá? A gente vai colocar aqui 400 euros na coluna econômico e 600 euros na coluna do conforto. O econômico é um hotelzinho 3 estrelas, um pouco mais simples, um pouco com menos avaliações não tão muito boas. E aí o do conforto, que já aumenta aí um pouquinho, vai para 600 euros o total. A gente colocou um hotelzinho 3, 4 estrelas, com uma avaliação melhor, uma localização um pouco mais
mais bacana, mas os dois são boas opções, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Eu vou pôr algumas fotos de um hotel nessa classe aí, nesse preço médio que a gente procurou, só para você ter uma noção, mas são hotéis já bem localizados, tá, gente? Eu vou até aproveitar, deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o hotel que a gente se hospedou lá, que foi muito bom, custo-benefício excelente, ele era bom, barato, bem localizado. Dá uma olhadinha aqui embaixo, pesquisa, que foi sensacional, perto de tudo, a gente conseguiu fazer praticamente tudo a pé, foi muito bacana. Eu vou deixar aqui embaixo o link dele, gente, todos os links de tudo que a gente usa para fazer as nossas viagens, tá? Que são os lugares que a gente já conhece, sabe que são os lugares mais baratos, onde comprar o chip de viagem mais barato, onde comprar o hotel mais barato, onde comprar os ingressos muito mais barato, seguro viagem que é obrigatório. Gente, eu vou deixar aqui embaixo um guiazinho para você planejar toda a sua viagem, economizando o máximo em tudo, tá? Então usa depois os links aqui embaixo no primeiro comentário que você vai economizar muito na sua viagem. E agora vamos falar do transporte, quanto você vai gastar para se locomover nesses 10 dias de viagem. Assim como várias outras cidades da Europa, gente, elas são muito parecidas. E você ficando bem localizado, você não precisa alugar carro, você consegue fazer tudo tranquilamente a pé. Uma hora ou outra você vai ter que pegar um táxi, um Uber, usar o metrô. Para você chegar do aeroporto até o seu hotel, você tem que pagar um transfer para ir até lá e depois para voltar. Então a gente calculou uma média, a gente pôs todos esses custos, mais ou menos por pessoa, a gente vai colocar aqui 100 euros nas duas colunas, é o custo para você gastar com transporte. Tem alguns lugares que vale a pena alugar o carro, por exemplo, você vai para Portugal, fazer a viagem por dentro de Portugal, Itália, Alemanha, tem lugares que alugar o carro compensa, tá, gente? É muito bacana. O preço vai sair um pouquinho mais caro que isso, mas aí você tem liberdade para fazer todos os passeios, viagens que são incríveis, mas no geral a gente vai deixar os 100 euros aqui, que é o que a maioria das pessoas optam nas viagens à Europa no geral. E agora vamos falar do chip de viagem para poder usar o seu celular, a internet na Europa. Uma das formas, na nossa opinião, é a forma mais fácil, mais barata, mais simples de você usar seu celular lá, é comprar um chip de viagem. São chips pré-pagos que você compra, na maioria esmagadora das vezes é muito mais barato do que o home internacional da sua operadora local, da companhia que você já tem aí na sua conta do celular. Então compra o chip, ele é a forma mais fácil de falar no exterior. Ele está dando aqui o pacote de 5 GB, que é um pacote muito bom, com muita internet aí para os 10 dias de viagem que pega na Europa inteira, independente dos outros países. O legal desse chip é que ele funciona em toda a Europa e está saindo 40 euros por pessoa. Então 40 euros nas duas colunas, um plano bem legal de 5 GB. Agora vamos falar de alimentação. Gente, a alimentação varia muito, tá? É muito difícil estimar, mas eu cheguei numa conta para poder guiar um pouquinho aí, só para vocês terem uma noção. Eu coloquei aqui por dia, por pessoa, 40 euros por pessoa no econômico e 70 euros por pessoa no conforto. Então ficou 400 e 700 multiplicando pelos 10 dias de viagem, tá? Esse é um valor, dá para gastar menos que isso? Dá. Se você chegar e for no supermercado e comprar um monte de macarrão, miojo, com 3 euros por dia você sobrevive, né? Uma coisa é sobreviver, outra coisa é você curtir um pouquinho a viagem, não passar muito perrengue. 40 euros, gente, eu acho que é o mínimo para você conseguir aí comer alguma coisinha legal. À noite come uma pizza, lanche, fast food, é muito barato na Europa inteira. Você consegue dividir aí com quem tá com você, compra alguma coisinha no mercado, não fica comprando água, as coisas. Tem várias táticas aí para economizar, mas eu acho que 40 euros para alimentação do seu dia inteiro. Pensa que vai ter cafezinho à tarde, vai ter uma cervejinha, um drink, um doce, um snack, alguma coisa. Então a gente abrange tudo aí, 40 euros e 70 euros para quem quer um pouquinho mais de conforto, vai almoçar num lugar legal. Gente, os restaurantes lá são sensacionais, a comida lá é muito boa. Então aproveita, pega um lugar legal, vai num lugar bacana, à tarde toma um drink, uma cerveja ali, vendo o pôr do sol que é lindo também. Então você vai gastar um pouquinho mais, tá? Esse é um valor aproximado. E agora o seguro viagem, quanto custa um seguro viagem internacional? Ah, Gabriel, preciso fazer um seguro viagem internacional mesmo? Precisa, para a Europa ele é obrigatório, mesmo para os países que não são, gente, a gente sempre recomenda aqui que você faça, porque ele é muito barato e ele te cobre de gastos absurdos, de fortunas aí que você gastaria se você tiver um imprevisto, se machucar, sofrer um acidente. Então faça para todos os lugares do mundo, mas para a Europa ele é obrigatório para todos os países, menos para a Inglaterra, tá? Inglaterra e mais
dois, que é a Áustria, mas são países menos frequentados, mas de todos os outros turísticos, é só a Inglaterra que não é obrigatória. Para entrar em todos os outros, você precisa ter o seguro. E o seguro, gente, ele é muito barato, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, 30 euros por pessoa, tá? O seguro que te cobre na viagem inteira, com a regra obrigatória da União Europeia, que é uma assistência médica de no mínimo 30 mil euros. Esse é o requisito que a Europa exige dos turistas que viajam para lá. Você consegue fazer um seguro muito bacana com essa cobertura por 30, é muito barato, gente, tá? Vou colocar aqui, não esqueçam de fazer para não ter problema lá na entrada. E esse valor, gente, vocês vão ver que tá muito barato. É capaz de você procurar em algum lugar e falar: ah, Gabriel, você tá viajando, esse valor aqui é muito barato, aqui tá dando muito mais caro. Sim, é porque a gente tá procurando nos lugares que a gente conhece, a gente sabe o que é mais barato. Eu vou deixar todos os links, use os links. Esse, por exemplo, é um comparador que compara em todas as empresas de seguro viagem. Ele acha o seguro mais barato do que nas próprias seguradoras e por menos da metade do preço do que em agências de viagem. Então, são lugares que a gente já sabe que são os mais baratos. Então, dá uma olhada, usa os linkzinhos aqui para você calcular sua viagem, porque você vai ver que a diferença de preço em alguns casos é muito grande. E agora vamos falar dos passeios. Os passeios, gente, é um pouquinho mais difícil de estipular. Por quê? Porque, por exemplo, na coluna econômica eu pus 0, porque se você não quiser, não precisa fazer passeio nenhum. Amsterdã é uma cidade linda, gente. Você consegue ficar passeando pelas ruazinhas, passar pelas pontes, pelos canais, conhecer lá a Praça dos Museus. Você consegue aí fazer várias coisas sem precisar gastar. Mas é lógico que a gente recomenda que você faça pelo menos os principais passeios turísticos. Então, a gente colocou na coluna do conforto 200 euros, que é o valor para você fazer pelo menos aí uns 4, 5 dos principais passeios. E na Heineken Experience, que é a fábrica da Heineken, é uma experiência muito legal de como produz a cerveja, é um passeio que vale a pena fazer. Conhecer a casa, o Museu de Anne Frank, que é muito bacana a história, é uma coisa muito marcante, vale a pena você visitar. O Museu do Van Gogh, que é incrível, eu achei o mais bacana de todos os museus de Amsterdã. E um passeio de barco aí pelos canais, que na minha opinião é o passeio mais icônico e mais legal para fazer na viagem a Amsterdã. Mas esse valor de 200 euros, gente, é o valor que eu achei aqui somando no site que a gente usa, tá? Pode ser que você veja aí esteja mais caro, porque esse site é muito barato, é muito bom. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, dá uma pesquisada nele, dá uma conferida. Pra gente é sempre o que tem o menor preço, é o mais confiável, a gente sempre compra os ingressos da Europa e quase do mundo inteiro lá. E para quem mora no Brasil agora, eles têm a condição de Pix, de pagamento, é sensacional. Por quê? Porque você não paga os 6% de OF, é uma economia a mais, além do preço já ser mais barato, então é um lugar muito bom. Vou deixar o link aqui embaixo também. Só para explicar, esse vídeo foi muito focado nos custos. Quem já viu meus vídeos aqui, viu que nesse vídeo eu dei um pouco menos de dicas do que eu geralmente dou, o que fazer, onde ficar, como organizar. Nesse eu foquei mais nos custos. Se você quer organizar a viagem a Amsterdã, digita aí no YouTube como viajar barato a Amsterdã, Gabriel. Abre esse meu vídeo que tá sensacional, gente. É um vídeo completíssimo que a gente montou com todas as dicas para você montar toda a sua viagem, economizando o máximo em tudo e tendo uma viagem muito bacana. Então, dá uma olhadinha lá que ele é o guia inicial para você planejar aí toda a sua viagem. E indo para os números finais, o perfil econômico por 10 dias, 1.170 euros. Convertendo para o real, R$ 9.735. E o perfil conforto, 2.470 euros. Convertendo para o real na cotação de hoje, R$ 13.585. Então, gente, esse é o valor aproximado, tá? É muito difícil viajar com menos que isso. Tem gente que vende valores bem menores, tá, gente? Metade do que isso. Ah, dá para viajar muito mais. Às vezes dá, mas você tem que pegar promoções, tem que englobar todos os custos. Só cuidado aí com as pegadinhas para você não passar nenhum perrengue aí na sua viagem. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir. E o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.